Salve, salve pessoal! Mais um vídeo do canal da Smart Leilões e hoje nós vamos falar como calcular o retorno sobre o seu investimento. Tem muita gente que não sabe calcular e às vezes até calcula para baixo, acha que está ganhando menos do que está, ou pior, que é aquele que calcula e erra na conta, acha que está ganhando mais do que realmente está ganhando. Então, fica até o final desse vídeo, nós vamos mostrar as maneiras como você calcula o retorno sobre o investimento e como você pode apresentar, inclusive, né, eventualmente se você for dar consultoria, como você apresenta para o seu cliente esse retorno sobre o investimento, o retorno sobre o capital investido. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, dê um joinha, curta aí o vídeo, né, um vídeo massa aqui para você que vai te dar altas dicas de como fazer esse cálculo e também compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que você pode ajudar pessoas a também desvendar esse mistério e também fazerem as contas de maneira correta. Vocês já devem ter percebido aí que tem muita gente que vai calcular na hora de apresentar o retorno, se embola com as contas, não sabe exatamente qual o retorno que ele obteve com aquela operação. Isso vale para tudo, tá? Seja em tesouro direto, renda fixa, renda variável, ou mesmo aqui nos leilões de imóveis, tá? Através da metodologia correta de fazer o cálculo de quanto você aplicou e de quanto você teve o retorno. Então, é muito comum as pessoas se embolam com isso, não conseguem apresentar os números, simplesmente falam que é lucrativo ou não, mas é lucrativo quanto, né? A gente tem que aprender que as coisas elas têm que ser mensuradas, né? Não basta dizer que é lucrativo, tem que dizer quanto é lucrativo, né? E até mesmo para criar uma base de comparação com outros rendimentos, né? Ou seja, a gente só sabe se o investimento ele é bom ou ruim quando você tem uma base de comparação. Nada é bom ou ruim isoladamente, ele é bom ou ruim baseado na comparação que você faz com outros investimentos, com a inflação, enfim, com a taxa Selic, a taxa referencial. Então é com base nesses indicadores e com base numa mensuração correta é que você consegue criar esse estigma de qualidade, né? Esse adjetivo de qualidade, é bom, ruim, mais ou menos, com base nessa comparação. Então vamos para o conteúdo, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês a ter essa noção, a saber exatamente como você pode calcular o seu rendimento e chegar a mensurar, comparar e ter uma base fidedigna ali para, inclusive, mostrar, se eventualmente você presta serviço para alguém, mostrar esse resultado em números sólidos, coerentes e que vão ajudar você na tomada de decisão, beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o retorno sobre investimento, qual que é o erro mais comum e por que as pessoas erram na hora de fazer esse cálculo. A primeira coisa que você tem que entender é como calcular as métricas que são mais comuns utilizadas aí nesse mercado, tá? A métrica mais comum que as pessoas usam é a margem líquida, tá? Infelizmente, as pessoas acabam confundindo uma DRE, né, que seja a demonstração do resultado de alguma similar a uma DRE, né, mas uma demonstração do resultado do imóvel, que é aquilo que você pega desde a receita bruta, as deduções, as despesas que você teve, até chegar no lucro líquido, e ali calcula a sua margem líquida, ou seja, o que é a margem líquida? É o lucro líquido dividido pela receita líquida do imóvel. Então ali você tem uma base, né, um resultado líquido, né, quanto de margem aquele imóvel ofereceu comparado com ele mesmo, né, ou seja, comparado com a receita bruta. Então ali da receita bruta, qual percentual se converte em lucro, né? Então basicamente é essa a métrica que as pessoas usam. Mas para fins de investimento, você tem que entender que o que interessa é qual o retorno sobre o capital que eu coloquei naquela operação, tá? É para isso, é assim que você vai comparar, inclusive, com outros investimentos. Porque se você não criar essa métrica de comparação, você não vai conseguir saber se aquele investimento é bom ou ruim. E qual que é a métrica que tem que ser utilizada, especialmente nesse caso de leilões? Retorno sobre o capital investido, tá? Então, retorno sobre o investimento. Qual que é a fórmula do retorno sobre o investimento? Lucro sobre capital investido. Então, essa é a fórmula que você tem que usar para achar o seu rendimento e poder comparar com outros rendimentos, com outros investimentos e qualificar esse investimento se ele é bom ou ruim, como eu disse lá atrás. E como é que você faz isso? Basicamente, aqui eu vou trazer até uma conta um pouco mais simples para vocês entenderem como é que funciona e como que a calculadora Smart, né, que é a calculadora que a gente utiliza para calcular o retorno sobre o nosso investimento, como que ela faz essa conta, tá? Então aqui eu estou com uma lista de fluxo de caixa. Obviamente aqui eu equalizei as datas, as saídas, né, ou seja, as despesas que eu tenho numa data só, para fins de facilitar o cálculo. Você poderia fazer, na hora que você for apurar exatamente o seu retorno sobre o investimento, você pode utilizar as datas variadas e eu vou ensinar para vocês uma fórmula aqui para vocês utilizarem isso dentro do Excel ou mesmo do Google Sheets e fazer o cálculo exato, anualizado do seu rendimento e aí poder comparar com outros investimentos, tá bom? Então você tem aqui, primeiro, vamos imaginar aqui uma compra
em 1º de dezembro de 2020, tá? Então você tem aqui 1º de dezembro de 2020, gastei 108 mil, aqui tem despesas diversas, né? Débitos que existiam ali no imóvel, ITBI, leiloeiro, escritura, registro. O IPTU eu trouxe para uma data inicial, mas obviamente que o IPTU e o condomínio eles são pagos durante o ano, tá? Então você poderia fazer um fluxo de caixa durante o ano também, sem problema nenhum, mas como proporcionalmente acaba sendo um pouco irrelevante perto da despesa total, é melhor trazer, para facilitar o cálculo, trazer tudo para a data inicial, tá? Então eu trouxe tudo para 1º de dezembro de 2020, mas veja que é R$ 3.600 condomínio e IPTU, né? Um ano aqui, perto da despesa global é muito pouco, então pode trazer aqui, equalizar, trazer para a data inicial, embora o seu ROI vai ficar um pouco mais conservador, mas também não vai ser nada que vai mudar ali substancialmente o seu cálculo. Então traz tudo para a data inicial, vamos calcular aqui todas as despesas, né, já em um ano, projetadas para um ano. Imaginei o condomínio aqui em R$ 250 e o IPTU em R$ 50, então, ou seja, em um ano, R$ 600 de IPTU, R$ 3.000 de condomínio. Receita líquida, né? O que é receita líquida? É a receita que você recebe, deduzido corretor e o imposto, né, que você tem que pagar. Então você tem um lucro aqui nessa operação, né, de 33 mil, somado, né, somado a receita líquida, deduzidos todas as despesas que você teve, 33 mil. Qual que é a métrica que nós vamos usar aqui? ROI, retorno sobre investimento. Como que eu calculo o ROI, tá? Veja só, despesas, né, peguei todo o meu capital investido aqui e dividi, peguei o lucro, 33.240, e dividi por tudo que eu investi. Ah, mas o corretor e o imposto não entra nessa conta? Entra somente deduzindo o lucro, mas ele não entra no capital investido. E por que ele não entra no capital investido? Porque tanto o corretor quanto o imposto na venda você paga com o produto da venda, tá? Então, por exemplo, quando você vende um imóvel, você não paga o corretor antes de receber. Assim que você recebe a entrada do imóvel, ou mesmo ao final, se for um imóvel financiado, normalmente corretores trabalham com o pagamento da comissão ao final do recebimento do financiamento, tá? Do que o comprador fez junto ao banco, assim que você recebe, você paga o corretor. Então você não tira do seu bolso, você usa do produto, ele deduz a receita para que você pague a despesa com o corretor e o imposto na venda. O imposto na venda ele é pago até o último dia do mês subsequente ao recebimento. Então você tem um prazo, inclusive, para pagar tanto o corretor quanto o imposto, né? O corretor normalmente ali logo depois que você recebe você tem que fazer o pagamento, mas o imposto ainda você tem um prazo razoável para pagar. Então não entra na conta do capital investido, mas entra sim deduzindo o lucro, obviamente, por isso que o lucro foi de 33.250,40 e o capital investido, se a gente somar tudo aqui, ó, você vai ter um capital investido de, deixa eu pegar a soma aqui, 128.972. Isso dá um ROI de 25,75. Veja que eu coloquei as datas aqui para que fechasse um ano, né? Então, seja 1/12 de 2020 até 1/12 de 2021. Então, aqui, basicamente, é o retorno anual, né? Então, como eu trabalhei com um ano, a diferença de um ano certinho, só para mostrar, aqui é o retorno anual. Mas, aí que vem um grande detalhe. E por que é importante realizar a venda rápida? Muitas vezes até abaixa um pouquinho o preço e faz essa venda rápida para você poder reaplicar o capital e otimizar o seu investimento e criar ali, de fato, um ciclo virtuoso no seu investimento. Veja se a gente fizesse, veja essa hipótese aqui, se a gente alterasse isso aqui, vamos imaginar que eu comprei, na verdade, foi em 1/6 de 2021, tá? 6 meses depois. Vou alterar todas as datas aqui para vocês verem. Ó, todas as datas da despesa, tá? Joguei despesa aqui para o final e vendi lá em dezembro de 2021. Eu diminuí para 6 meses, né? Meu tempo de investimento desde a compra até a venda caiu para 6 meses. Veja que o ROI, né? O ROI ele não considerou o tempo de investimento, ele considera simplesmente a entrada, né? As despesas e a receita líquida, né? E calcula ali o retorno sobre o investimento. Mas veja se eu transformasse isso em uma taxa anual, né? Então aqui eu fiz a TIR anual. Ela vai dar 57%, 57,92%. Ou seja, esse investimento ele deu 25% de ROI, mas se você anualizar essa taxa, se você levar para uma base anual, é a mesma coisa que o investimento de 57,92%. Tá bom para você? É isso que acontece quando você faz compra e venda rápida, é por isso que a gente trabalha nesse sistema de compra e venda rápida. É óbvio que na hora que a gente vai fazer a simulação, a gente sempre trabalha num horizonte de um ano, pensando em vender em um ano, ou seja, até para calcular a viabilidade, para não entrar, para ser conservador na hora de decidir se entra ou não em imóvel, a gente calcula com base, né? Olha, esse imóvel ele tem uma liquidez ali que vai permitir que a gente faça a venda em um ano, né? Esse é o normal que a gente trabalha. Mas veja que se você consegue fazer a venda antes de um ano,
você tem ali um potencializador da sua taxa interna de retorno. Você recebe o capital antes, já pode reinvestir inclusive, e quando você compara essa taxa anual, que é aí que você vai ter a base para comparar com outros investimentos. Quando você compara essa base anual com outros investimentos, você vai ter uma discrepância muito grande. Basta olhar as taxas, vamos pegar ali um investimento mais comum, poupança, né, ou mesmo as taxas do Tesouro Direto, ou mesmo fundo imobiliário, ou qualquer outro investimento que você queira comparar, não tem como bater os leilões de imóveis sabendo trabalhar corretamente. A venda rápida, a liquidez no imóvel, não tem como bater o investimento em leilões de imóveis, tá? E como é que a gente calcula essa taxa anual, tá? Aí, você vai fazer aqui, ó, calculei aqui a XT, você pega toda essa fórmula que existe tanto no Google Sheets quanto no Google, no Excel. Então você pode fazer, para você pegar o seu próprio investimento aí e fazer o seu cálculo, basta você pegar fluxo de caixa, trabalhar as datas de um lado, né, tendo as datas aqui, tendo os valores que são despendidos, sempre lembrando de inverter o sinal quando é despesa e manter o positivo ali quando é receita, e você vai ter aqui a taxa anualizada com base nessa métrica, nessa fórmula que é disponibilizada gratuitamente, aí você consegue fazer no Google Sheets. Então, veja só, e nesse caso específico, trabalhando a questão da margem líquida, né, veja que se a gente é um consultor, né, se eu sou um consultor e quero apresentar para o meu cliente um resultado, se eu não souber fazer a conta certa, inclusive às vezes eu apresento um resultado pior do que realmente é. Veja só, se eu apresento como margem líquida, ou seja, o que é a margem líquida? O lucro líquido aqui dividido pela receita de venda. Teria aqui uma margem líquida de 18,45%. Tá? Veja só que eu ia apresentar para o meu cliente que o lucro é 18,45%, mas na verdade ele teve um ATIR, um resultado anual de 57%. Tá? Que é sobre o capital que ele realmente investiu no negócio. Né? Então veja só como é importante saber calcular corretamente para que você não incorra em erro de cálculo, seja para mais ou para menos. Deixa de apresentar um resultado correto, que é muito melhor do que o que foi calculado, ou mesmo é otimista demais e fez o cálculo errado e acha que está ganhando muito mais do que está ganhando. Isso aqui é basicamente o que a calculadora faz. A calculadora Smart, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu abrir a calculadora Smart. Então vocês vão ver aqui, ó, ela apresenta aqui em um ano exatamente isso aqui, 25,75% de resultado, né, que é exatamente o que foi apresentado lá como ROI. Claro, aquilo que, como a gente disse, a tira anual, né, se você transformar, anualizar a taxa, e obviamente trabalhando com fluxo de caixa, com a venda em um período diferente de um ano, seja antes ou depois, você anualizar, você vai ter taxas diferentes. Veja como a importância de você, como é a importância de você saber calcular e saber, obviamente, comparar o seu resultado. Né? Então aqui a calculadora Smart, ela faz isso sozinho para você, você coloca os dados aqui e ela vai calcular todas as métricas para você até chegar aqui no seu resultado, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, a importância de saber calcular o resultado do seu investimento, seja para mostrar ao seu cliente de maneira fidedigna o resultado que ele tem, e às vezes você apresenta um resultado menor do que realmente é. Ponto negativo para você, poderia estar apresentando um resultado real sobre o capital investido, um retorno sobre o capital investido, que de fato foi muito mais lucrativo do que foi, seja para aqueles casos em que a pessoa calcula, é otimista demais, não sabe calcular e às vezes acha que está ganhando mais dinheiro do que está. Principalmente, normalmente isso acontece quando ela oculta as despesas, tá? Ou seja, ela não calcula todas as despesas envolvidas, e aqui a planilha Smart tá para isso, a calculadora Smart está aqui para isso, para simular tudo, considerando todas as despesas existentes numa operação que envolve leilões de imóveis, tá bom? Então, fique com a gente, muito obrigado por mais um vídeo e em breve a gente vem com mais conteúdo de qualidade para vocês. Não se esqueça, ativa o sininho, se inscreva no canal e vamos que vamos, vamos junto. Forte abraço.